eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 18 e vamos aprender mais sobre a vida de Eliseu, né? Semana passada nós falamos muito de Elias, hoje vamos falar sobre Eliseu. E eu tenho certeza que tem algumas coisas aqui importantíssimas para nosso crescimento, em especial aquelas pessoas que querem crescer em Deus. Então, o menino cresceu e aí foi trabalhar com o pai. E o pai levou ele para ir trabalhar lá com os ceifeiros, né? E quando chegou lá, esse menino começou a gritar ao pai, ou gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O que o pai fez? Chamou o servo e falou assim, leva para a mãe. Eu preciso que você entenda os apontamentos que aqui teremos dentro do tema, né? Então, eu queria pensar com você. Esse menino foi para o campo e ele ainda, talvez, ele não estava pronto. Ele não estava preparado, ele não estava com o seu vigor, né? Ou com a sua saúde para encarar o campo. Então, ele não estava preparado para aquele ambiente, ele não suporta aquele ambiente. E quando ele não suporta aquele ambiente, o pai chama os seus funcionários e fala, leva de novo para a mãe. E aqui nós temos algo a aprender. Fazendo a comparação da vida cristã, da caminhada, nós vamos usar essa mãe como símbolo da igreja, que é quem gera as pessoas, é quem cuida, é quem dá os primeiros alimentos, é quem, né, dá o... Sabe, a igreja é muito... A mãe é muita cara da igreja, né? Gera, cuida, protege, ensina, está muito presente. Mas só que tem uma coisa, a Bíblia diz que o menino cresceu. E é óbvio que se o menino cresceu, é tempo de mandar ele para o campo, é tempo de levar ele para uma outra estação da vida, é tempo de enviá-lo, é tempo de mandá-lo para estar com o pai em outros lugares, estar produzindo com o pai. E o que acontece na primeira ida desse menino que agora está crescido, quando ele vai para o campo? Ele sente dor de cabeça. Ele não suportou o sol. Mas o que me parece, que esse menino, que é fruto de um milagre, esse menino é fruto de um milagre, ele foi gerado por um milagre, que é a história anterior ao que nós estamos lendo, e em uma outra ocasião nós vamos falar sobre. Ele agora não suporta o sol. Então, qual era a solução? A que nós fazemos hoje. O sol esquentou, o menino sentiu dor de cabeça, leva ele de volta para onde? Para a mãe. Então vem o versículo 20. O servo pegou e o levou à mãe. E o menino ficou no colo dela até meio-dia. E adivinha? Morreu. O menino volta. Para onde? Colo da mãe. Fica no colo até meio-dia. Ou seja, ele não completa sua estação, ele não completa o dia. Ele morre. Então nós estamos forjando um monte de gente fraca, um monte de crente fraco, um monte de jovem fraco, pessoas frágeis que não suportam o sol. E sabe, irmãos, isso aqui não é te criticando, não é te acusando, não é jogando um fardo, é te forjando. Porque a melhor coisa que um homem pode ter na vida é encontrar alguém em um lugar que lhe fale verdades, ainda que essas te confrontem muito. Porque o que te forma e o que te liberta é a verdade. Nós não estamos agregando pessoas, juntando gente. Nós queremos formar pessoas, nós queremos formar uma geração. Nós queremos enviar para o futuro e para a sua história um homem e uma mulher disposto
preparado e capaz de representar o Pai, mesmo em dias de sol quente. E o texto continua, versículo 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, quarto de Eliseu, que ela tinha feito para Eliseu. Deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, dê-me uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Agora é a igreja que parece que entendeu. Agora é a mãe que parece que entendeu. Que não se salva uma geração só dando colo. E já que morreu uma geração, eu preciso voltar ao cenário profético, ao ambiente onde foi profetizado isso. E cumprir algumas coisas, como quem diz, espera aí, parece que ao nascer, parece que ao dar certo, parece que ao ser gerado e acontecer, eu esqueci de algumas coisas. Então, aí, de repente morre, a minha ficha cai. Eu vou pegar esse menino, onde que eu vou levar ele? Eu vou levar ele lá no quarto onde ele foi gerado. Foi nesse quarto que ela recebeu a palavra que esse menino que não existia e nem podia, ia nascer. E ela vai até o marido. Fala, me dê um cavalo. Eu preciso ir falar com o homem de Deus. Eu vou. E vou voltar logo. Essa mulher tinha clara sua referência e sua voz profética. Então o versículo 23 vai dizer assim: ele perguntou, mas por que hoje? Aí é o marido. Não é lua nova, nem sábado, não era dia comum de ir falar com o profeta. Olha a resposta da mulher: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu, agora já é o homem de Deus, agora já é Eliseu. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. O versículo 26 vai dizer assim: por que Eliseu desconfiou? E por que eu creio? Eliseu disse: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? É óbvio que ele só mandou fazer isso porque de longe ele viu, tem alguma coisa errada. Não é sábado, não é lua nova, está vindo ela montada num cavalo com um servo, tem alguma coisa errada. Geazi, corre lá e pergunta a ela se está tudo bem com você, está tudo bem com seu marido e com seu filho. Então Geazi foi e ela respondeu para Geazi, sabe o quê? Está tudo bem. Ô irmão, tinha um menino morto em casa. Você parou para pensar nisso? Tinha um filho morto em casa. O servo do profeta vira e fala assim: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem. Por que ela fala isso? Ao versículo 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela abraçou os seus pés. Quando ela chega perto de Eliseu, o que ela fez? Abraçou o quê? Agora olha que interessante. Geazi veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Ela chega e abraça os pés de Eliseu. Está claro por que ela não conta para Geazi o que estava vivendo. Porque pessoas que não entendem, não discernem, uma mãe, uma igreja, um homem, uma mulher, agarrado à voz profética e quer afastá-lo, não pode saber do que você está vivendo. Então, o texto continua. Quando Eliseu fala: larga ela. Eliseu estava: você não discerniu, velho. Você está tratando como uma situação comum. Essa mulher está angustiada. E eu não consegui discernir, porque Deus ocultou de mim o que aconteceu com ela. Que isso aí, Jesus? Você está vacilando, mano. Cadê seu discernimento?
Então, o versículo 28, e disse a mulher, acaso eu te pedi um filho? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Foi o que ela disse no dia que ela recebeu a palavra. Ela está voltando ao dia que ela recebeu a palavra. Ela está voltando a anos atrás, quando ela não pediu filho e quando ela recebeu uma palavra que teria um filho. E agora ela vem com essa dor de que aquela criança morre e diz, por acaso eu te pedi? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Mas que falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi. A quem Eliseu disse? A quem Eliseu disse? Isso é muito importante. Põe a capa por dentro do cinto. Significa, tu vai correr agora. Entendeu? Põe a capa por dentro do cinto. Pegue o meu cajado. O cajado era de quem? O cajado era de quem, gente? E corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, que mulher embaçada, essa é braba. A mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, se ficares, eu não irei. Versículo 31. Geazi chegou primeiro. É óbvio, eles são vazados na frente, correndo igual um doido. Não cumprimentou ninguém, nem respondeu quem cumprimentou. Chegou primeiro. E olha o que ele faz. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Pôs o cajado sobre o rosto do menino. O que ele está fazendo? Obedecendo. Exatamente o que Eliseu falou. Pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele... Aí está falando agora do menino. Mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse, profeta, funcionou não? Fiz do jeitinho que o senhor falou, mas não fluiu. Geazi tinha as coisas do profeta, tinha a liberdade, tinha a oportunidade, tinha a direção, mas não tinha a unção. Então, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Coisas de Deus só fluem do jeito de Deus. Não adianta ter técnica. Depois, ele deitou sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Tem muito Geazi. É assim que faz, é assim que faz, é assim que canta. Primeiro é assim, depois essa, depois dessa, depois disso. Esse é tópico, introdução, não sei o quê, faz uma piada, conta uma frase, não sei o quê, faz isso. Para com isso! Nós precisamos de Eliseu. Homens que entram, oram primeiro, que põem olho no olho, boca com boca, mão com mão. A verdade do evangelho é olho com olho, boca com boca, mão com mão, corpo com corpo. Geazi, vem cá. O que foi? Vai lá, chama a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pega seu filho. Agora presta atenção aqui, irmão. Grava essa aqui para eu te liberar. Geazi era um bom servo. Você vai observar, Geazi não erra hora nenhuma. Até aqui. Até aqui. Vai lá, foi. Volta, vai na frente, vai. Coloca o cajado. Um bom servo. Quando ele sai desse lugar, ele faz a descoberta que
ele, apesar de ser um bom servo, ele não aprendeu o principal e não viveu o principal. Ele não extraiu unção da oportunidade que ele teve.